Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Olá, internauta da Just TV, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso Ponto de Contato, esse encontro nosso de todas as terças-feiras, às 3 horas da tarde, criado e produzido pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços. Para você que ainda não conhece a nossa entidade, basta entrar no site www.abt.org.br. Lá você vai encontrar novidades, notícias, cursos, palestras sobre o nosso setor de teleserviços. Vai conhecer também o nosso Prêmio Nacional de Teleserviços, que este ano já vai para a sua 4ª edição nacional e uma novidade, a sua 1ª edição internacional. Para você que nos acompanha todas as terças-feiras ou se está nos vendo pela primeira vez, nós temos um concurso. Se você mandar a sua mensagem, a sua pergunta para os nossos entrevistados durante o mês de agosto, ou então mandar uma mensagem dizendo que você quer participar do nosso sorteio, o nosso e-mail é pontodecontato@justtv.com.br e nós vamos sortear no último programa de agosto o livro Monitoria em Call Centers, da Wanda Sanches. É esse livro que vocês estão vendo a capa, que nós estamos exibindo a capa. Desenvolvendo talentos e alcançando resultados no relacionamento com o cliente. Então, se você mandar a sua pergunta para os nossos entrevistados, e principalmente para a entrevistada de hoje, ou passando o programa, se você mandar um e-mail para pontodecontato@justtv.com.br dizendo eu quero participar do sorteio do livro. Você já estará automaticamente concorrendo a esse livro no final do nosso programa, no último programa de agosto, tá? Inclusive esse livro, ele já está autografado pela autora a Wanda Sanches. E para participar do nosso bate-papo, da nossa conversa de hoje, é muito simples. Basta que você envie a sua pergunta, a sua mensagem, nesse espaço que tem logo abaixo da telinha que você está nos vendo. Coloque o seu nome, coloque de onde você está mandando, né? Se é de São Paulo, do Rio de Janeiro, e com o máximo prazer nós vamos responder a sua pergunta, ok? No mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam garimpar as melhores performances de profissionais para fazerem parte de seu elenco de astros e estrelas. Mas onde encontrar esses talentos? Como lapidar essas pedras que já estão no campo dessas empresas? Hoje em dia, a área de recursos humanos das empresas encontram à sua disposição ferramentas cada vez mais sofisticadas e eficientes para transmitir e analisar os resultados que todos desejam colher. O MAP é uma dessas metodologias inovadoras e originais. Você quer saber por quê e como funciona? Então preste atenção nessas curiosidades. O MAP detecta níveis de 8 pares de características importantes para a aptidão e competência profissional. O MAP também realiza uma avaliação matemática e estatística, definindo as principais características formadoras da personalidade de um indivíduo. A sua aplicação é simples, tanto em pequenas como em grandes quantidades. E esta aplicação ela pode ser feita via web ou presencial. E para que vocês conheçam o seu funcionamento, as suas vantagens e resultados, nós trouxemos para o nosso ponto de contato de hoje Leila Galeto, que é a nossa entrevistada. Vamos à entrevista. Leila Galeto, ela é sócia da Boulos Consulting,
Responde pela direção técnica no escritório de São Paulo da CV Consulting e atua também como psicóloga para a Human Data, onde vem realizando trabalhos consultivos em todo o Brasil e América Latina, através de uma ampla gama de indústrias. A Leila também desfruta de uma muito bem-sucedida carreira e a sua trajetória cobre uma ampla gama de indústrias, com ênfase particular em TI e telecom. Ela registra mais de 30 anos de experiência no fornecimento de suporte de alto nível em trabalhos consultivos na área de recursos humanos, apresentando habilidades pessoais e profissionais para trabalhar efetivamente com a gestão do topo. Ela é bacharel em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e também é certificada como Master Coach. Leila, muito boa tarde. Boa tarde, Obrigado Humberto, por você estar aqui conosco e ter aceito o convite aqui da ABT. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, internautas. Leila, me diz o seguinte, o que é o sistema MAP? E vamos já dizer para o nosso internauta, não é? Porque a gente fala aqui muito de siglas hoje, o que significa o MAP aí e o que é o sistema MAP? Então vamos lá. Para começar, o MAP é mapeamento de aptidões profissionais. Ele faz uma escala de 8 duplas de características que são opostas e colocam essas aptidões numa graduação e quantificação para cada candidato avaliado. Existe uma amostra que foi sistematizada estatisticamente, matematicamente, por técnicos da USP e do IPT, e esta amostra faz o confronto com o posicionamento de resposta de cada avaliado. Ok? Para que a gente esclareça um pouquinho, eu vou pedir que ele coloque a primeira imagem. Temos uma imagem aí? Temos uma imagem, eu trouxe uma imagem. Ok, então vamos lá. Nessa imagem, se você considerar todos esses bastonetes azuis, eles são a distribuição e o mapeamento e registro de respostas da população brasileira. São 6.000 testes avaliados e atualizados anualmente que fazem parte da amostra, que é a nossa referência. Então, o comportamento da nossa população para essa característica que contempla, né, a parte de... eu estou sem óculos. Euforia? Pois não. Vamos lá. Euforia e depressão. E você vê que o brasileiro, ele tem uma característica muito mais eufórica do que uma característica depressiva. Com certeza. O triângulo abaixo é o triângulo que nomeia e classifica o cargo que eu estou avaliando. Quer dizer, se eu preciso de alguém, né, com uma euforia maior ou com uma aderência maior ao cargo, eu vou trazendo a euforia para mais perto do triângulo, ok? Aquela amostra, né, eu tenho a média, a mediana e a moda, que são tratamentos estatísticos. Quer dizer, o meu triângulo está quase que contemplando toda a margem da população brasileira. Ok? Se nós formos para outra lâmina... Vamos passar o outro slide. Nós temos ali o posicionamento da resposta de um candidato. E isto vai aparecer em cada um dos resultados do nosso teste na hora da aplicação, que é uma aplicação online via web. Ok? Agora, quais são os princípios, então, do MAP? Olha, o MAP foi desenvolvido por um pesquisador suíço, que foi matemático, foi pedagogo, foi psicólogo e desenvolveu vários testes, tanto psicológicos como de identificação de características ocupacionais. Ele definiu estas 8 características que passam a ser frequentes e presentes em todas as ocupações de uma forma tradicional, de uma forma padrão. Claro que os técnicos do IPT e da USP fizeram a localização para o Brasil, trazendo para a nossa realidade e com aderência no Código Brasileiro de Ocupação as definições e as quantificações de comportamento de curva para cada cargo no Brasil. Agora, onde é que eu posso utilizar o MAP? É só dentro das empresas? E em que nível? Olha, nós temos utilizado muito nas questões dos estágios, nas questões dos trainees. Claro que dentro do seu mercado, né, que hoje a gente tem os call centers, as grandes demandas, onde você tem empresas com 90 mil, 100 mil funcionários, onde você tem uma movimentação interna
excessivamente acelerado e onde você precisa de mecanismos e ferramentas ágeis que cubram todo o Brasil, onde eu possa ter uma avaliação remota e onde eu tenha consistência interna para padronização, para ter a justiça interna na hora das movimentações. Certo. Agora, quais são essas vantagens, por exemplo, as vantagens do MAP em relação a uma avaliação comum, né, que as empresas normalmente utilizam? O MAP é uma ferramenta ágil, rápida, de fácil interpretação, porque ela é matemática, ela é estatística, ela está completamente definida no protocolo de resultado. Eu posso ter aplicação por um leigo, eu posso ter aplicação por um requisitante, eu posso ter aplicação pelo próprio candidato e posso, inclusive, delegar essa aplicação para o próprio instituto, que é a Umandata. Uhum. E como que as empresas fazem a aplicação do MAP? Elas compram o pacote, elas alugam da Umandata, vocês dão um treinamento para que alguém responsável pela empresa faça depois a aplicação desses testes, ou vocês fazem isso diretamente nas empresas? Há várias formas de parceria e de fornecimento da avaliação. Nós podemos considerar aplicações pontuais. Uma empresa precisa fazer a aplicação, só que ela não vai, vamos supor, ter um volume excessivo. Ela compra uma cota mínima e começa a aplicação. A partir do momento que ela precisa, isso é reposto. Essa é uma forma de contrato. Existe uma outra forma de contrato, onde eu faço uma liberação de acessos em função do alto volume que uma grande organização possui. Então, ela me paga uma per capita mês, ok? E, além disso, a gente faz um sob medida para projetos específicos. Um exemplo, algumas vezes no projeto trainee, eu tenho 30 mil inscritos, e eu tenho, às vezes, 10, 12, 15 posições em aberto. Uhum. Então, eu preciso da agilidade da ferramenta, do estabelecimento do perfil exato, para que eu consiga identificar, dentro de todo aquele grupo de 30 mil pessoas, os que possuem maior aderência no perfil exigido. Certo. E nessa questão do perfil, né, da questão da função do profissional que a empresa está buscando, fazendo essa avaliação. Isto vai desde da graduação menor até os autocomandos, ou o MAP ele é aplicado melhor para um determinado nível acima? Como funciona isso? Humberto, ele funciona para qualquer posição existente no país na área organizacional. Uhum. Qualquer ocupação. Inclusive, na linha mais doméstica, que hoje a gente já tem tido algumas demandas, né? Nós também atendemos, algumas vezes, as questões de motorista particular, piloto de avião. Ele tem aplicabilidade em todas as ocupações desse país. Uhum. E, além disso, internacionais também. Ok. E aí, está gostando do nosso papo? Quer participar dele? Muito simples. Basta mandar a sua pergunta, a sua questão para o nosso programa. Você utiliza esse espaço que tem logo abaixo aí da nossa telinha. Faz a sua pergunta e, com prazer, a gente vai responder aqui para você, tá bom? É direto e ao vivo. Eu queria que você também nos explicasse, né, qual é a definição, então, dos perfis ideais do MAP. Olha, Humberto, não existe um perfil ideal. Existe uma expectativa de posição em cada estrutura ou organização. Exemplo, eu posso ter dentro da sua organização uma recepcionista que tem um padrão tradicional. Então, ela vai ter, provavelmente, aderência ao nosso perfil que já está estabelecido dentro do sistema. Ou então você me diz, não, Leila, a minha recepcionista, ela tem que fazer controles de entrada e saída de mercadorias. Ela tem que liberar malotes e correspondências para o correio. Ela tem que receber volumes em valor, em dinheiro. Ok. Então, nós temos que quantificar de forma específica a sua posição. Para isso, o MAP desenvolveu um questionário que é absolutamente simples, muito rápido, que ou o requisitante, ou a área de recursos humanos, ou, eventualmente, aquela sua recepcionista, nota 10, pode responder, e ela passa a ser a minha régua de referência.
e eu passo a comparar o resultado desta posição com os candidatos que aplicaram para aquela posição. Ah, sim. E como podem ser medidas a assertividade dos resultados? Olha, nós temos uma aderência ao perfil que varia, né, de 0 até 100%. Nós temos recomendado que as admissões sejam realizadas a partir de 70% de aderência aos perfis. Ok? De forma que a gente avalie e acompanhe esse desempenho durante os primeiros meses de trabalho do candidato. E a gente tem feito isso. E nós temos percebido que os índices de aceitabilidade da ferramenta chegam a 90%. Okay? Claro que é uma ferramenta respondida pelo próprio avaliado. Okay? Mas ele não tem a condição de identificar qual é a pergunta que faz o nosso crivo de conferência. Elas são 12 respostas randômicas distribuídas dentro da ferramenta e que, eventualmente, não serão consideradas no cômputo e resultado. Então, elas fazem o cross-checking para nós, para que a gente tenha, efetivamente, a confiabilidade dela. Certo. E nessa questão do MAP, quando se tem esses resultados, não é? Se faz uma avaliação depois para ver se realmente ele casa com as características que a pessoa que respondeu realmente tem? O que tem acontecido, Humberto, é que essa avaliação ela é sempre aplicada antes do processo seletivo. Ela quase que te agiliza o processo seletivo, ela te dá ferramentas e informações para que você se aprofunde na entrevista. Então, ela é um auxiliar ou um elemento de triagem, separando. Quem, por exemplo, eu estou pedindo uma pessoa de cor azul, né? Eu tenho que ter o tom desse azul. Então, o MAP define o tom do azul. E eu vou separar os azuis mais claros, os azuis médios, os azuis escuros, do azul efetivo que eu estou buscando. Okay? E a minha confirmação é dada pelo próprio cliente na hora do desempenho. E na hora que ele me recompra ferramenta. Okay? Eu tenho usado a ferramenta há mais de 15 anos. E eu posso assegurar que ela identifica o perfil definido. Sei. Quem é o autor, então, do teste? O autor é Sievert. Sievert é um suíço, ok? Matemático, pedagogo. Ele, depois de algum tempo, fez psicologia, fez mestrado em psicologia e enveredou por esse caminho de identificação, de avaliação de aptidão. Nós temos aqui uma pergunta do Lucas Otávio, de São Paulo. Oi, Lucas, muito obrigado por sua participação. Ele pergunta, o MAP ele é aplicado somente uma vez para cada funcionário durante o tempo em que ele permanece na empresa ou mais vezes? Oi, Lucas, boa tarde, obrigada. Ele é aplicado tantas vezes quantas forem necessárias. Por quê? O MAP é uma ferramenta que identifica a aptidão para um cargo específico. Então, vamos supor que ele entrou na organização como um assistente contábil. E hoje ele vai pleitear uma posição de coordenação. Ele tem que ser avaliado na posição de coordenação. E pode estar sendo avaliado frente a outros candidatos que estão concorrendo junto com ele. Então, basicamente, você vai aplicar o MAP em tantas quantas forem as situações de avaliação e necessidade de comparação do perfil dele frente ao perfil de uma outra posição. Ele tem mais aderência para trabalhar em contábil ou em marketing. Ele tem mais aderência para trabalhar em recursos humanos ou em call center. Ok? A ferramenta diagnostica e identifica e quantifica se ele está mais perto ou mais longe da curva de desejo. Então, de repente, ele pode ter sido admitido na empresa numa determinada função, num determinado cargo, e o MAP vai indicar que ele tem aptidão para ir para outras funções, outras funções, outros departamentos dentro da empresa. Assumir outras funções, é isso? Essa é uma outra aplicação que o MAP pode proporcionar. E, muitas vezes, como ele é um acesso remoto web, eu posso ter 10 supervisores espalhados no Brasil. Está querendo identificar a gerência, uma gerência regional. Esses 10 supervisores podem estar sujeitos à aplicação da ferramenta e a identificação vai ser feita por aderência.
está 80% da posição, a 90% da posição. E eu faço uma classificação das avaliações internas. Agora, no setor de call center, né? Como vocês sabem, o setor de call center ele congrega um número muito grande de pessoas, de teleatendentes. Nós estamos, a ABT, ela considera e registra aproximadamente 1.200.000 funcionários trabalhando no setor de call center. E a gente sabe também que as empresas, quando fazem o recrutamento, a seleção, elas precisam de uma quantidade muito grande de candidatos para assumir esses postos de teleatendimento. Como que o MAP pode resolver isto, né? Pode ajudar nesse recrutamento e seleção? E depois também o seguinte, falando ainda da área do setor de call center, muitos teleatendentes são promovidos a supervisores. E a gente já viu que em determinados casos, o excelente atendente que batia metas, que realmente, enfim, tinha uma performance excelente, ele, quando passava supervisor, o desempenho dele caía completamente porque ele não conseguia agregar, ele não conseguia ter uma determinada postura, não é? de chefia, vamos assim dizer, sobre os seus colegas de trabalho. Então, como o MAP pode ajudar nisso? Então, eu vou te responder sobre 2 ângulos. O primeiro deles, vamos considerar os operadores de uma maneira geral. Claro que se eu estiver recrutando 10.000 pessoas para posições em aberto, eu tenho um telemarketing ativo, um passivo, um receptivo, um helpdesk. Eu tenho situações e aptidões de demanda na posição completamente distintas. Um atendente de recepção é completamente diferente de um ativo, de um de cobrança. Então, o MAP faz a diferenciação desses perfis. Como aquilo que eu disse no início, é o azul claro para cobrança, é o azul médio para helpdesk, é o azul escuro para passivo. Ok, eu consigo dar o tom desta distribuição e de todos os candidatos fazendo aderência maior naquilo que ele tem maior aptidão. Isso vai valer para a supervisão também, porque muitas vezes a aptidão ela está no atendimento, mas ela não está ainda desenvolvida na supervisão. Uhum. Agora, qual é o tempo médio de duração da aplicação do MAP? Claro que depende do ritmo de cada pessoa na compreensão, porque é uma leitura. Mas eu consideraria a média de 15 minutos. Média de 15 minutos, ok? Isso independente para que cargo que ele está sendo avaliado? Porque não existe uma reflexão. Existe uma identificação. Eu prefiro dessa forma e não de outra. Eu prefiro dessa forma. Ele é muito de opção pessoal. Por isso, a aptidão é daquela pessoa. A preferência é daquela pessoa. Leila, dê alguns exemplos para os nossos internautas do conteúdo do MAP. Né? O que se tem aí? Quais são as perguntas? Qual é o estilo que se tem, né, que faz parte da avaliação? Eu vou te dar um exemplo. Uma das questões é a seguinte: eu fico cansado depois de um dia de serviço. Isso nunca é verdadeiro, isso raramente é verdadeiro, isso às vezes é verdadeiro, isso quase que frequentemente é verdadeiro, ou isso é sempre verdadeiro. E ele escolhe. Depois de um dia de trabalho, como você está? Você está bem? Você está mais, né, mais relaxado? Você está mais tenso? Você está mais cansado? Ele escolhe entre essas opções aquela que diz mais respeito a ele. Então, é muito uma escolha de preferência para eu identificar a aptidão. Okay? E esse resultado sai quando para ele? Porque ele é o maior interessado em saber os resultados. Geralmente, Humberto, quem me faz a solicitação ou são as áreas de RH, ou são as organizações, ou são os requisitantes. Eu tenho muito pouca frequência de pedidos do próprio candidato. E se, eventualmente, ele me faz essa solicitação direta, ele provavelmente tenha que ter uma reunião conosco para receber as informações. Ok? Certo. Leila, quem estiver interessado em conhecer melhor o MAP, bater um papo com você,
tirar as suas dúvidas, saber um pouco melhor da aplicação, como pode fazer? Quais são os pontos de contato que o pessoal pode ter com vocês? O ponto de contato, o mais direto, é pelo e-mail, né? Eu acho que os internautas hoje, né, preferem dessa maneira. Então, o nosso e-mail é umandata@umandata.com.br. Umandata com H, ok? Nós temos também alguns números de telefone, onde temos o atendimento. E o nosso melhor número de acesso é o 5641-2827 São Paulo. Então, o código de acesso é 11. E a pessoa que é mais responsável por essa interface e contato é Lica. Ela nos aciona e nós estamos à disposição para reuniões, para apresentações com todo o grupo, para estar junto com a empresa, para identificar as necessidades e até fazer a parte do projeto, o aconselhamento. Vocês fazem um sistema de degustação? Ou seja, algum exemplo, alguma coisa assim, para que a empresa possa sentir isso na prática? Claro, temos feito muito, temos estado junto com as equipes de demanda e, basicamente, as equipes às vezes me dizem: eu estou com uma posição em aberto, vou testar na posição em aberto. Ou, não, prefiro que a minha equipe utilize, prefiro que nós de recursos humanos entendamos até como nos identificar, que fica muito mais simples para passar a informação para os usuários. Ok. Leila, nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Você vê que meia hora passa super rápido. Eu sei que também você faz, além da Rumandata, você faz o trabalho de consultoria, não é isso? Se você quiser deixar aí o tipo de trabalho que você faz nessa sua questão de consultoria, por favor, fique à vontade. Puxa, Humberto, obrigada. Eu sou sócia da Boulos Consulting. A Boulos Consulting é uma consultoria focada em todos os serviços na área de desenvolvimento organizacional. Claro que Executive Search, Assessment Center, Coaching e, muitas vezes, trabalhos desenvolvidos com as lideranças. Para perfis de liderança, para comando, para coaching, para feedbacks, exercícios de feedback também. Então, temos desenvolvido vários projetos nesse sentido. Ok. Leila, muito obrigado por sua participação. Sucesso a você na sua consultoria. Muito sucesso para a Rumandata também. E você vai voltar outras vezes aqui para contar mais novidades sobre esse processo, sobre o seu trabalho de consultoria, ok? É um prazer. Tá, ok. É um prazer. Muito obrigado, viu? Vamos rapidinho, então, para a nossa agenda semanal. Desde ontem até o dia 17 de agosto, o Transamérica Expo Center, em São Paulo, recebe o 37º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas. São mais de 50 palestrantes confirmados. Se você quiser participar, basta entrar no site abrhnacional.org.br. Lá você encontrará todas as informações para participar deste evento. E o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial, o IBHE, da Beatriz Cullen, vocês estão lembrados? Ela já esteve aqui no nosso programa falando sobre o trabalho que o Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial realiza. Ele promoverá nessa sexta-feira, dia 19, aqui em São Paulo, mais um café da manhã, cujo tema será as redes sociais e a comunicação. Como gerir ideias, conflitos e os seus impactos nos negócios das empresas. Esse café da manhã começa às 9 horas e vai até às 12h30. Para você participar, entre no site www.ibhe.com.br e faça a sua inscrição. A Internews também promoverá no dia 19 de agosto o seminário Os Novos Obstáculos da Economia Brasileira diante da crise nos Estados Unidos e na Europa. Então é um tema super atual. Este seminário acontecerá na Anshan Business Center em São Paulo. Maiores detalhes você pode encontrar mandando um e-mail para atendimento@internews.jor.br, ok?
Na próxima semana, nós teremos aqui no nosso ponto de contato, nós vamos conversar com o superintendente-geral do Instituto Via de Acesso. Ele vai falar sobre o trabalho dos estagiários, as oportunidades que os estagiários têm nas empresas, o mercado de trabalho e esse primeiro contato dos estudantes com o mercado de trabalho. Você não pode perder. É na próxima terça-feira, às 3 horas da tarde. Muito obrigado por você estar conosco, ter estado conosco até agora no nosso ponto de contato. Nós nos encontraremos na próxima terça-feira. Uma boa semana e até lá!